Olá, seja muito bem-vindo ao HNT TV Entrevista. Hoje, muito mais especial do que o normal, porque nós vamos falar sobre mais um lançamento de um filme que foi rodado aqui em Mato Grosso e que honra a história de uma personagem importantíssima, não só da Cuiabania, como aqui do Centro-Oeste, Mãe Bonifácia, uma mulher forte, uma ex-escrava que, quando liberta, passou a ajudar outros escravos daqui de Cuiabá a ganharem a sua liberdade. E nós estamos aqui com o Salles Fernandes, comunicador nato de coração, paraibano, falei certo, paraibano, né, Isso. Salles? Mas que desde os 15 anos tem Mato Grosso como seu lar, mora ali em Sorriso, onde foi rodado todo esse projeto, e a gente vai conversar sobre esse importante longa que é lançado nesta semana, no dia 31, onde a gente está gravando o podcast, já vai ao ar hoje mesmo, e a gente vai ter essa premiere ali num lugar muito simbólico, também aqui para Cuiabá, o Cine Teatro, Casa da Arte, de grandes peças de teatro e de lançamentos como o de hoje. A gente está num momento muito simbólico para a sétima arte aqui no nosso estado. Semana passada a gente teve o lançamento de um longa também, que foi feito pelo Bini, um cuiabano, que é genial, tanto quanto você também, Salles. E eu acredito que você também faz a leitura deste cenário, que é um momento importante para o cinema matogrossense, onde as produções regionais elas estão ganhando não só as telonas, mas com participação de atores com representatividade nacional. Como você é um profissional do cinema, um pioneiro daqui do nosso estado, que é matogrossense de coração, assim como eu também amo esse estado, avalia esse momento que a gente está passando? Ô Camila, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É sempre bom falar de cultura, sempre bom falar da gente, aquilo que a gente ama tanto, que é o cinema. E realmente, o Mato Grosso ele vive um momento especial, né? Como você mencionou, o Bruno Bini ganhou o Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil. E é uma figura cuiabana muito importante, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. E a gente no interior também vem com uma proposta também de fazer esse resgate, né, à nossa história através do cinema. Então isso é muito bacana porque com essa conquista do Bruno, a gente percebe que fora do eixo se volta um olhar para o Mato Grosso, se volta um olhar para o que Mato Grosso está produzindo, né? Quando a pessoa procura saber sobre cinco tipos de medo, que é o filme dele, que é uma história real, inspirado em história real, ele também vai buscar outras histórias, e aí chega até Mãe Bonifácia, né? Que é essa história maravilhosa que a gente teve o privilégio, a felicidade de contar e ter Mãe Bonifácia e ter Zezé Mota no papel de Mãe Bonifácia. Então é incrível, é um momento histórico que realmente o Mato Grosso está vivendo para o cinema. O que pouca gente sabe são os pormenores do antes, que existe toda uma pré-produção, uma pesquisa, primeiro uma pesquisa histórica muito profunda, ainda mais quando a gente fala de uma personagem que ela tinha relatos baseados apenas na oralidade. Nós não tínhamos documentos palpáveis para até mesmo certificar a existência da vida dela. Até então, Mãe Bonifácia era, entre aspas, uma lenda. É, é, Ao longo de todo esse processo, por meio do seu trabalho, do trabalho da professora Neila Barreto, imortal da Academia Mato Grossense de Letras, presidente do Instituto Histórico daqui de Mato Grosso, eu acredito que vocês fizeram um trabalho ali lado a lado para chegar até a comprovação da existência da vida da Mãe Bonifácia. E conta pra gente como que se deu todos esses trâmites, foi um percalço, teve perrengue, como que foi toda essa descoberta e o que significou para você fazer parte de todo esse processo, porque eu acho que tem uma questão
pessoal, de comprometimento muito grande também do próprio Salles, do indivíduo, em meio a tudo isso. É mais do que um projeto, um filme, que é uma coisa já grande por si só, mas tem um fator histórico, uma prestação de serviço para Mato Grosso muito grande também. Quando a gente foi... Primeiro, Mãe Bonifácia chega até a mim pelo parque. A gente sempre ouvia falar que tinha um parque, existia um parque. E eu pensava, nossa, o principal parque de Cuiabá tem o nome de uma mulher, Mãe Bonifácia. Mas quem foi Mãe Bonifácia, né? A gente ficou muito curioso com isso, né? E eu lembro quando foi inaugurado, a época foi inaugurado, eu fiquei muito curioso em saber. E na minha cabeça, Mãe Bonifácia era uma figura presente, atual. Falei, deve ser alguma senhora ali, né, que fundou o bairro, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente foi realmente pesquisar essa história, a gente deparou que era algo muito mais poderoso do que a gente estava imaginando, né? Falei, opa, essa pessoa, esse nome tem uma história poderosíssima que foi Mãe Bonifácia. Então, no primeiro momento, quando a gente foi a fundo para poder contar essa história, não tínhamos nada palpável, nenhum documento que comprovasse realmente, ou histórias, ou livros, assim, existiam pesquisas sobre isso, mas, assim, e livros sempre um recorte, alguma coisa muito pontual sobre ela. Ela era colocada sempre no contexto de várias figuras que realmente são importantes também. E a gente ficou muito interessado, intrigado com isso. E a gente foi fazer uma pesquisa no bairro do Quilombo, né? E a gente viu que era uma outra realidade, porque as pessoas enxergavam uma figura quase que viva ali, bem colado na história de vida deles. Parecia ter algo muito presente, né? Falei, que legal, isso sobreviveu à oralidade, né? A história sobreviveu ao tempo, porque existe um apagamento a essas figuras, né, história, não há nenhuma preocupação de relatar que ela existiu, então realmente existe isso. E ver que essa história sobreviveu a famílias, e essas famílias contam em seus relatos que elas tiveram uma ligação com Mãe Bonifácia, uma ligação de liberdade, uma ligação de cura, então a gente percebeu que realmente ela é muito mais importante e a história dela sobreviveu ao tempo, sobreviveu a esse apagamento. E quando a gente chega à história dela, a gente só tem a oralidade. E nós, durante esse processo de pesquisa, de montagem de roteiro, né, e baseando o argumento, chega a Nélia Barreto com esse documento que realmente comprovava a existência dela. Porque, assim, é uma lenda, é uma figura real, então a gente ficava muito, até as próprias pessoas onde ela conviveu, ficavam meio assim, porque foi isso que foi vendido muito tempo, né? E aí chega esse documento que prova e comprova realmente a existência dela. Curiosamente, a gente se deparou com outras duas Mães Bonifácias no Brasil. Eu achei uma em São Paulo e uma na Bahia. Aí eu fiquei, peraí, a gente pegou essa história de São Paulo, a gente pegou essa história da Bahia, eles pegaram da gente, como é que funciona? E a gente percebeu que quando chega o documento prova que a existência dela veio 10 anos depois dessas histórias que surgiu na Bahia e São Paulo. O que a gente entende? Deve ter sido alguém que foi ajudado por ela, chegou a atravessar o estado, foi fugindo da escravidão, chegou nesses estados e foi contando a história, e essa história foi pertencendo a essas regiões. A gente imagina que seja isso. Então ela realmente é a nossa verdadeira Mãe Bonifácia que nós temos no Brasil. E esse documento foi muito importante porque ele selou qualquer dúvida realmente da existência dela, selou a figura de lenda. Mas a gente traz muitas figuras de lenda por filme, que a gente é muito bacana, que é muito bonito isso, como as pessoas romantizam, porque realmente, claro, um momento horrível da humanidade, mas como romantizam essa força dela, essa luta dela por toda essa página na história que a gente teve, né? E a gente ficou, assim, maravilhado com essa descoberta, porque, opa, agora sim eu tenho que comprovar, tá aqui, Mãe Bonifácia existiu, ela era cuiabana, ela viveu aqui, né? Então isso a gente sabe onde ela menciona, ela foi sepultada, então assim, é maravilhoso chegar a este ponto para poder contar essa história. Então... E esse documento que foi a certidão de óbito dela, coincidentemente, a idade com a qual ela faleceu bate com a idade que a Zezé estava no momento em que o filme foi gravado. Muito curioso isso, foi, né? Foi filmado. É muito curioso isso, porque realmente quando eu vi o documento, assim, eu imaginava, porque geralmente a expectativa de vida, 45, 60 anos, era essa aí das pessoas escravizadas, né? Ela viveu até 80 anos, opa! E
peraí, a Zezé também tem 80 anos, né? Então foi muito bacana isso e a gente ficou assim, nossa, que coincidência, né? A coincidência é tamanha que quando a Zezé leu o roteiro, ela se identificou na hora com a personagem. Ela falou assim, oh, isso aqui sou eu, aqui tem muito eu aqui. Essa história é muito eu. Então é uma coincidência feliz que a gente teve aí dessas duas figuras incríveis, uma do passado e outra do presente, né? E a Zezé, ela fez muitos personagens dentro desse contexto de escravos, né? E ali na novela Chica da Silva. Então, ela tem esse rosto ali na década de 80, muito familiar com personagens dentro desse contexto de senzalas, de quilombo. Mas esse namoro para trazer a Zezé foi um trabalho que você teve ao longo de anos. Porque assim, quando você apresenta uma história para uma atriz como Zezé, e eu acredito que isso é rotina até para ela, chega muito a Zezé, por exemplo, a figura de uma pessoa escravizada. É uma figura de uma pessoa submissa, uma pessoa, né, que sofreu bastante, sempre retratado muito a pessoa negra dessa forma nesse período que viveu. E quando chega a história para ela, e ela percebe que é uma pessoa, uma abordagem diferente, o filme aborda de uma forma diferente, existe o período da escravidão, a escravidão está presente, mas a abordagem é diferente. Não existe uma submissão, existe uma pessoa, uma figura que luta com muita personalidade contra isso, enfrenta autoridades, negocia com autoridades. Então, quando ela recebeu o roteiro, foi 2 anos para a gente poder mostrar o roteiro para a Zezé. A gente ficava com o empresário dela e apresentava e começava. Então a gente entende que é realmente isso, né? Então, e a Zezé hoje ela escolhe o que ela está fazendo, ela merece isso, ela consegue escolher os personagens que ela quer fazer. Então quando ela chega o roteiro para ela, que ela entende o que é aquela história, e ela na hora ela se apaixona, que ela falou, peraí, quem que é essa aqui? Ela já se apaixonou pela história, então isso abriu muito caminho para que a gente pudesse convencer, para que ela viesse fazer esse personagem no interior de Mato Grosso, né? Então foi uma construção, uma apresentação, mas muito disso do que foi apresentado, né? Falei assim, olha, opa, aqui eu estou interpretando uma figura que era escravizada, mas ela é empoderada, ela tem um poder, ela consegue se posicionar. Então isso ganhou muito ela, a gente ficou muito feliz porque realmente foi uma conquista, um namoro porque assim gente, ter Zezé Mota, uma pessoa que tem 60 anos de carreira, interpretando o personagem principal é algo de muita sorte. Para nós, quando chegou a informação que a Zezé estaria em um projeto de filme, mais um filme, que foi bem na época que estava sendo gravado aqui Os 5 Tipos de Medo, que saiu o rosto da Zezé como Mãe Bonifácia, eu me lembro desse momento. E para nós foi um impacto. E quando eu vi o rosto dela como Mãe Bonifácia, falei, gente, ela encarnou a Mãe Bonifácia. E quando eu assisti o trailer com a música de fundo que vocês colocaram, até vou pedir para o Dan inserir um trecho do trailer, Dan, no final, a gente encerrar com um trecho do trailer, porque é muito especial para que as pessoas tenham essa oportunidade, para quem não teve ainda, de conseguir visualizar todo o contexto que eu estou falando aqui, porque é muito forte. A gente sente na pele um arrepio, que não é um arrepio só do poder que o som traz, mas de toda a força dessa história. E a Zezé, de fato, ela encarnou a Mãe Bonifácia. E quando você fala da idade dela, acho que muito disso era pelo conhecimento popular que ela carregava, até mesmo da questão de ser uma curandeira. Então você resgata toda uma ancestralidade que vem muito mais da questão da negritude, da força, da representatividade, mas tem algo muito forte espiritual por trás de tudo isso. E é impressionante porque aqui em Cuiabá eu percebo que a religiosidade, ela caminha junto com a história. E quando a gente entra ali no Parque Mãe Bonifácia, você percebe que você está numa espécie de território. E quando eu estava fazendo esse estudo para a nossa conversa, hoje faz muito sentido para mim o porquê que a gente tem a impressão que a gente está num solo quase que sagrado.
É como se você entrasse ali no Xingu, naquela área que é toda permeada de coisas tão assim preciosas, ainda na pessoa do Raoni, que está vivo, graças a Deus, que a gente ainda pode ter contato com ele, mas ali ficou uma coisa muito forte também de espiritualidade. Você, sim, você teve essa impressão quando você entrou ali no parque já com essa consciência? Eu acho que isso foi para todo mundo. Até a própria Zezé sentiu isso também, né? Ela foi no parque? Não, ela não foi no Não parque, mas foi? ela sentiu isso quando ela colocou o traje de Mãe Bonifácia, o figurino, ela falou, opa, eu tô sentindo algo diferente, ela sentiu a personagem, né, a força da personagem, e eu acho que muito do parque traz Mãe Bonifácia, né, porque ela viveu ali, ela conviveu, quantas histórias ela não presenciou e mudou, enfim, então existe um sentimento de amor, medo, tudo é um misto, eu acho que realmente que fica para a história, isso não se termina apenas com o tempo, né, a prova é com as famílias que continuam contando a história, né, minha tataravó viveu, foi ajudar, então existe isso, essa energia, né, e isso contagiou muito, muito, que quando a Zezé se apresenta no set, caracterizada de Mãe Bonifácia, aquilo foi algo que todo mundo ficou. E ela encarnou tanto assim, que a gente colocou ela numa região de mata, né, que era isso, colhendo ervas, e, enfim, ela encarou tanto o personagem, ela cantou uma música lá, que todo mundo chorou, e, tipo, não estava previsto no roteiro, ela sentiu que ela tinha que cantar aquela música, e ela começou a cantar, e foi cantando e tal, e aí parou assim, parece que até a natureza parou para escutar, tava todo mundo chorando, e ela falou assim, gente, desculpa, eu comecei a cantar, eu não sei se de repente, pode ser que a Mãe Bonifácia também cantava quando estava colhendo ervas, enfim, é algo muito inexplicável, e isso realmente, eu acredito nisso, eu acredito nessa energia, eu acredito nessa espiritualidade, a gente emprega muito isso no filme, como você bem colocou, a história de Cuiabá, ela anda muito com a religiosidade, e a gente cola muito isso também na personagem, a gente cola, porque assim, é uma mistura de crenças, né, ela tem a crença dela, mas tem a crença católica, tem uma mistura ali, porque realmente é isso que foi construído É na bem a história. história, o início de Cuiabá, ele é assim, e é assim até hoje, né? É verdade, e assim até hoje. Então a gente teve esses momentos assim que só a espiritualidade pode explicar, sabe? Em vários momentos, assim, os atores e muito carinho, sabe? Eu senti muito isso, porque quando a gente olhava para Zezé, nossa, eu tô vendo uma avó ali, eu via muito minha avó. Aí outros eu enxerguei minha mãe. Então, mas sempre uma figura materna, sempre algo acolhedor. A gente deu muito isso para a personagem. E a personagem com todo aquele poder, mas tinha aquele carinho, aquele respeito à espiritualidade. Eu acredito que ela conseguiu personificar bem a, a figura de quem foi a Mãe Bonifácia, porque, como você disse, ela tinha ali uma participação dupla, né? Ao mesmo tempo que ela tinha a figura da mãe, que acolhia aquela coisa maternal dos seus irmãos, de trazê-los para perto, de ajudar a curar as feridas. Imagino a a forma com que as pessoas chegavam até ela, porque foi um período de muita dor, que as pessoas literalmente tinham a pele, né, penalizada por serem negros, por serem escravos. Então ela era uma médica, uma curandeira, uma protetora, mas ela também tinha um papel político, que é algo muito importante quando a gente fala da figura da mulher, que nem votava, que não tinha voz de legisladora, de ter esse poder político, essa autonomia, mas ela já tinha um respeito. E daí entra a figura de um ator muito importante para nós, que é o Romeu, que para todos, Totó Bodega, né? O nosso querido Romeu, que já esteve sentado aí, que é uma pessoa que eu respeito demais por toda a representatividade que ele tem dentro da dramaturgia mato-grossense, um pioneiro também das artes, e que ele faz esse papel da pessoa com quem
a Zezé, a mãe Bonifácia, vai ali, ia conversar e que às vezes ele fazia uma vista grossa para alguma coisa, né? E acho que isso impressiona porque demonstra um outro lado da mãe Bonifácia que talvez nem todos conheciam, que era dessa figura de autoridade política. A gente apresenta essa personagem porque sabe-se que Mãe Bonifácia ajudou muita gente a fugir, né? E chegava à casa dela, ela fazia fugir pelo córrego. Eu creio que isso chegou até as autoridades, eu creio que chegou. E a gente ficava se perguntando, se essa informação chegou até as autoridades, porque eles perseguiam até lá e lá não conseguia mais encontrar, eles sabiam que ela ajudava essas pessoas. Então, assim, por que não foi feito nada? Eu acredito que pelo fato dela ser uma figura muito articulada politicamente e muito respeitada, sabe? A gente percebe, a gente emprega isso na personagem, a gente coloca isso na personagem. Então a gente vendeu muito isso para a história, porque realmente a gente acredita que foi assim. Como eu disse, a abordagem do filme, ela não é uma abordagem de uma submissão, a pessoa, eu sou pessoa escravizada e eu tenho que ser o coitado ali. Não, é uma figura que se apresenta, que conversa com a autoridade, que negocia questão de pessoas, passagem de pessoas, então ela está o tempo todo ali, sabe, assim, de igual para igual, ela não é submissa, a postura dela não é dessa forma, ainda mais mulher, que era vista com uma forma mais preconceituosa ainda, então a gente apresenta justamente esta mãe Bonifácia para o filme, para entender que ele está querendo punir, mas ele respeita muito ela. E é bacana na história que a gente coloca uma mãe Bonifácia mãe mesmo, ela é preocupada com todos, até com seus inimigos, que tem momentos que ela se preocupa com a saúde dele, ela está preocupada com a saúde dele, ela está preocupada com a saúde de inimigos, a gente entrega muito isso, assim, sabe? Tipo assim, eu fui chamada, mas eu estou te ajudando, tipo, se você é o líder, o líder, mas eu que te ajudo, entende? A gente tem essa sensibilidade na personagem que a gente apresenta muito bem pro filme. Além do Romeu, outros atores matogrossenses também foram aproveitados na filmagem. Você pode mencionar como que foi feito todo esse processo de seleção desses atores? Uma preocupação nossa era justamente dar personagens para figuras cuiabanas mesmo. A gente queria que realmente os artistas de Cuiabá viessem e dessem essa imagem, toda essa história para o filme, né? Então a gente foi muito feliz, por exemplo, nós escolhemos como um dos... Porque a história era vivida em dois momentos, né? Tem a mãe Bonifácia, o presente, que é a Zezé, relembrando uma história que aconteceu 30 anos atrás. Então tem os personagens atuais e eles interpretando eles jovens. Então a gente teve uma felicidade muito grande de ter Eloá Pimenta, que contracenou diretamente com a Zezé, o Ivan Belém, que é um precursor do teatro de Mato Grosso, uma figura muito respeitada, hoje reside no Rio de Janeiro, mas é muito respeitado no cenário artístico de Mato Grosso, o Romeu Benedito, eu estou falando de pessoas de Cuiabá, tá? O Maurício Ricardo, que é também aqui de Cuiabá, a Jasmine, o Altieri, que também é aqui de Cuiabá, o Dagmar, que é da etnia Bororo. Então, assim, a gente fez essa mesclagem, atores cuiabanos, com duas atrizes de fora, que é a Zezé e a Elina é mineira, né, a Zezé é carioca, e com atores de Sorriso. A gente fez essa mescla, assim, muito bacana para poder ter essa... Poxa, vamos fazer um bem misturado para a gente poder contar essa história, mas sem deixar de trazer essa identidade cuiabana para pro filme. E é bacana até que a gente presenciou a Eloá ensinando a Zezé a falar cuiabanês. Isso é muito engraçado, isso ficar nos bastidores e ela ficava falando os cacoetes, as coisas. Ela disse, vocês falam assim? Vocês fazem assim? E a gente dava muita risada, que ficava, não ficava fazendo isso. E a Zezé começou a imitar isso também. A gente ria muito com isso, porque foi assim, a Zezé chegou assim com muita vontade de entender aquele, né, as pessoas, que público que eu estou, que ambiente que eu estou. E ela adorou essas figuras maravilhosas, talentosíssimas que a gente trouxe para o filme, porque era uma questão de honra ter atores mato-grossenses, assim, essa representatividade daqui mesmo, dar essa cara, você olhar e falar, poxa, tá lá Eloá, o Romeu, o Ivan, que é muito respeitado no cenário, muitas pessoas que falam, nossa, o Ivan Belém, que bacana, né? A Jasmine, enfim, toda essa galera aí, o Altieri e o Dagmar, pro filme, sabe? É muito bacana. E a gente tem a premiere hoje, dia 31. E depois? O que nós podemos esperar? A gente vai conseguir entrar numa sala de cinema comercial
e assistir Mãe Bonifácia? Já estão havendo essas negociações? O filme ele depende, a carreira de um filme depende muito dos festivais que ele vai participar, né? Por exemplo, a gente falou hoje do Bruno Bini que ganhou Gramado, é um festival que dá um reconhecimento ao trabalho dele. Então a ideia é fazer essa sessão, a primeira exibição aqui em Cuiabá, né? Na casa de Mãe Bonifácia. Depois a gente vai fazer uma sessão em Sorriso, 2 sessões em Sorriso, uma geral e uma para mulheres que moram em assentamentos. A gente vai fazer só para mulheres lá em Sorriso. E aí o filme passa por uma sessão de festivais. Ele vai percorrer a trajetória de um filme em festival, ela é geralmente 9 meses, 1 ano ali, que ele vai ganhar um currículo, vai ganhar premiações, seleções. Então isso tudo ele ajuda ao filme ter um alcance maior. Pode ser de repente, poxa, esse filme foi muito reconhecido, vamos levar ele para o cinema ou para o streaming. Então essa é a ideia que a gente está desenhando para o filme. Você vai participar de festivais só aqui no Brasil ou também internacionais também? A gente tem uma boa aceitação do nosso trabalho em festivais internacionais, né? Você pode mencionar alguns pra gente? Olha, que você já pretende o meu último curta foi Teresa de Benguela, e a gente participou de 100 festivais, né? A gente foi selecionado em 100 festivais, nós ganhamos 37 prêmios. O último prêmio que nós ganhamos foi no Chile, foram 10 prêmios com Teresa de Benguela, mas tem festival na França, Canadá, Estados Unidos, Itália, África, a gente participa, a Índia, a gente participa de muito festival, isso é muito bacana. E festivais aqui também, né, nacionais, a gente também tem uma boa participação, né? Mas depende muito da proposta do festival também. Tem festivais temáticos, enfim, depende muito do que o festival pede, né? Hoje mesmo a gente tem vários festivais em homenagem a Zezé. Então pode ser que o filme faça participações também nesses festivais, porque fazem muita homenagem a ela. Então ele pretende fazer essa carreira, né, de ver como é que ele vai se desenhar, como é que o público vai receber, né? O primeiro teste é hoje, mas vamos ver como é que o público lá fora recebe, entende essa história. Em seguida a gente leva ele para o cinema. E o que falta para a gente conseguir furar essa bolha do mercado nacional? Porque é um filme que tem um peso muito grande. Aqui em Mato Grosso, principalmente Cuiabá, a gente consegue reconhecer a dimensão e a importância, a relevância social dessa obra. Mas o que falta para a gente conseguir furar essa bolha e estar nessa esfera de fato do cinema nacional, sendo reconhecido com o peso que é devido? Falta muito mais investimento. Hoje a gente tem um investimento interessante, um investimento do governo federal e do governo do estado, a gente tem que reconhecer isso, a CCEL tá mandando muito bem nisso, sabe, eles estão fazendo um trabalho incrível, mas ainda é um trabalho um recurso que chega para poder mostrar que tem gente fazendo, mas para que perpetue isso a gente precisa de mais investimentos, entende? Porque hoje a gente faz um filme assim, a gente fala um filme com 2 milhões, mas se você olhar 2 milhões, se você for colocar num filme de época, você fica, no meu caso, tirando do seu cachê para que o filme aconteça. Eu fiz isso, eu tirei parte do meu cachê, eu fiz as armas do filme. Eu fui investindo para ter a veracidade, enfim, tudo isso para que armas na época é muito caro para a gente poder alocar, então a gente construiu isso, né? Então falta mais investimento para que a gente consiga fazer uma distribuição. Isso é muito bem desenhado no eixo Rio-São Paulo. Tem as distribuidoras lá, tem os filmes, eles pegam e aí fazem, que é o peso pesado da coisa. Você faz o filme, tá, beleza, esse é mais um, mas quem vai distribuir esse filme? Quem vai levar esse filme para fora? E então existe aí as grandes distribuidoras que hoje começaram a olhar diferente, né? Hoje a gente tem interesse de 3 distribuidoras, a gente está, eu não quero falar porque a gente está negociando ainda, que tem o interesse em Mãe Bonifácio, porque viu um potencial bacana, inclusive rede de streaming. A do Otaviano, o Otaviano chegou a entrar nisso, nessa conversa com você? Otaviano. Porque o Otaviano, que é daqui, que é apresentador da Globo também, ele tem uma distribuidora, ele tem uma entrada com o pessoal da Globo. Eu não sabia. Da Globo não, da Disney. Ele lançou um projeto recente. Bom saber, vamos pegar essa informação. E ele é daqui, né? Então, eu não tenho o número dele para te passar, mas talvez é uma pessoa que possa ajudar, porque ele é cuiabano, então... Sim. Ele carrega isso muito forte dentro dele. Quando ele veio aqui lançar um desses projetos, eu o entrevistei especificamente para aquele projeto, mas a gente sentia que ele tinha esse encargo de levar o que é daqui para fora. Então, com certeza, é uma pessoa que
que pode ser útil dentro dessa sua negociação para distribuição, porque para a gente que é consumidor, é muito fácil eu abrir uma conta num streaming e rolar ali e escolher para mim o que é mais agradável. Agora, para quem está na linha de frente, na linha de produção, já tem um olhar mais global. Então, o mais pesado é a distribuição, Salles? Hoje, para a gente sair do eixo Rio-São Paulo, como você havia perguntado, é isso mesmo. A distribuição é o que faz o filme aparecer. Porque a distribuição, às vezes, ela chega a investir mais do que foi investido no filme. Porque existe a publicidade, a entrevistas que tem entrevistas que você, para ter acesso a grandes canais, você vai ter que pagar lá. Eles não vão fazer porque eles... Então, a não ser que você se destaque, mas geralmente que existe toda essa construção. E a distribuição desenha muito isso, né? De repente você chega numa grande distribuidora e ele começa a colocar seu filme no cenário enfim, na divulgação, grandes revistas, grandes sites, ele começa a fazer esse tipo de apresentação. Aí vem um grande público, opa, que filme é esse? O que é isso? Então, hoje, para a gente quebrar essa bolha, furar essa bolha, digamos assim, é distribuição mesmo, é o gargalo do cinema fora do eixo. O Rio e São Paulo, eles têm dificuldade, imagina a gente, né? Então a gente tem muito material bom, tem muito filme bom produzido que o cara faz, ele chega, ele tenta ali, ele guarda, coloca na gaveta. A única coisa que resta é o festival para chamar uma atenção, é isso. Até hoje, até o grande Bruno Bini precisou ganhar Gramado para as pessoas começarem a olhar o trabalho fantástico que ele fazia, para dizer assim, olha, eu tenho interesse no seu material. Então, assim, é muito difícil. Então, hoje é a distribuição mesmo. E a gente tem dois caminhos aí, depois dos festivais. O streaming ou o cinema comercial. Você também está conversando com algumas empresas responsáveis por distribuição, mas você também está conversando com streaming? Sim, a distribuição, as distribuidoras que eu estou conversando, eles estão justamente esperando desenhar como o filme se comporta em festivais. Porque aí facilita uma negociação, né? Olha, tem um filme que ganhou, participou de tal festival, então, opa, já chama atenção para distribuir ou para o cinema, né, ou para o streaming. Então depende muito como se comporta, mas eles trabalham com essas duas janelas, né, ou o cinema ou o streaming. O cinema é mais difícil, porque é muito caro você levar para todas as salas, é custoso e nem sempre a repercussão, o público recebe bem, enfim, depende muito, é muito arriscado no cinema. O streaming não, o streaming já tem, eles precisam alimentar aquilo com muitas novidades, com muitos materiais, então existe muito isso. E é curioso que, por exemplo, hoje o grande distribuidor, o grande streaming do Brasil, a maioria dos filmes nossos, nacionais, eles são mais para fora do que aqui. Eu tenho cineastas amigos meus, eu tenho um cineasta amigo meu, Rodrigo Aragão, o filme dele está em quase todo catálogo na Netflix fora e não está aqui, não está no Brasil. Então depende muito como eles interpretam isso, né? Então também o consumo também, né? É como o público consome. Mas a distribuição, ela trabalha muito nessas duas janelas e a gente fica torcendo muito que ele vá bem em festivais, que isso é o que desenha muito bem. E depois, né, dessa saga, você já está planejando outros projetos? O seu intuito é de continuar explorando personagens daqui de Mato Grosso? Mato Grosso tem figuras maravilhosas. A gente tem Maria Taquara, a gente tem Rosa Bororo, a gente tem tanta gente, a gente tem o próprio Dom Aquino. A gente tem tanta gente Rondon, né? Rondon já foi feito bastante coisa, mas eu sempre fui muito figuras femininas, sabe? Gianni Vanini. Então a gente tem figuras maravilhosas, histórias muito fantásticas que estão esperando ali serem chamadas para ganhar vida, né? Então eu estou muito de olho nisso, estou bem antenado nisso, né? Eu fico feliz de ter sido um cineasta que deu imagem ao Minhocão do Paris, isso era imaginário. A gente tem hoje, na minha versão, tá lá um curta. Teresa de Benguela, né, a gente deu vida a Teresa de Benguela, contou o momento da história dela. Mãe Bonifácio. Então a gente tem muito a se explorar e eu sou muito feliz em poder ter acesso a essas histórias, né? Assim, tem dois lados. Triste porque nunca foi feito, essas histórias estão lá, nunca fizeram. Há mais de 160 anos, Mãe Bonifácia passou por aqui.
e não foi feito. E feliz porque também eu estou sendo privilegiado de ter a oportunidade de contar essas histórias, né? Mas eu estou muito ligado a isso, bem antenado, sensível à questão da história de Mato Grosso, a história de Cuiabá e principalmente das mulheres. Olha, as mulheres são o forte de Mato Grosso. E não só de Mato Grosso, mas do Brasil, né? Com certeza. A gente tem tantas mulheres fortes que sustentaram esse país e é muito bonito. Eu, como mulher, te agradeço de você poder contar essas histórias pra gente, da gente se empoderar por meio dessas mulheres fortes e reconhecer o solo sagrado de história que a gente está pisando aqui. Mãe Bonifácia, uma mulher que fez a diferença na sua geração, mas que continua impactando as gerações atuais, principalmente nesse momento. Acho que esse filme vem num momento muito feliz, em que Mato Grosso se consolida no cenário cinematográfico do país, não só com o Bini, mas com tantas outras obras que estão sendo feitas, e você, Salles, vem com um filme tão pertinente e importante nesse momento histórico. Então, te agradeço como uma espectadora, uma pessoa que ama a arte, respeita muito a cultura matogrossense. Te agradeço por essa dedicação, por essa pesquisa tão refinada que você tem feito, e eu tenho certeza que a gente vai continuar vendo projetos grandes vindos da sua mão e da sua equipe maravilhosa. Parabéns, desejo todo sucesso na premiere de logo mais à noite e nos projetos vindouros aí que você vai ter, que eu tenho certeza que você vai ter. A gente vai poder voltar a conversar, espero que o quanto antes, para a gente saber o que você está fazendo aí. Obrigado, Camila, eu agradeço. É um privilégio poder contar a história de Mato Grosso, é um privilégio poder contar a história de mulheres fortes. A gente tem muita sensibilidade, porque assim, são mulheres que me influenciaram muito em minha vida, sabe? Minha mãe, eu entrei no cinema por causa da minha mãe. Eu vi a paixão dela assistir filmes, então ela me influenciou a amar o cinema, força de uma mulher, minha avó, que eu trago muito no meu coração. Então é um privilégio a gente respeitar isso, não só na produção do filme, mas também na prática. Um detalhe importante que a gente fez, no nosso filme, homens e mulheres ganharam iguais, o cachê era igual, a gente equiparou isso. A gente ficou até triste, que às vezes, nossa, eu tô ganhando isso por quê? Mas eu ganhava menos. Não, mas esse é o valor que a mesma pessoa, o homem está fazendo, você vai ganhar. Então, assim, houve todo um reconhecimento, a gente apresentou isso para a CCL, foi muito bem recebido, né? Essa proposta de homens e mulheres fazendo o mesmo cargo, e a gente ficava, como assim, 30%, 40% ganhar menos só porque é mulher? Não se justificava, né? E a gente trouxe isso para a nossa planilha. Isso foi muito bacana a gente fazer essa defesa, nos bastidores também, né? Então, eu estou muito feliz pelo convite, muito feliz de poder contar essa história, e eu agradeço demais o espaço, a oportunidade, e espero que o público receba bem Mãe Bonifácia, porque a gente está vendendo muito isso. É um filme feito com muito carinho, muito respeito, cuidado, o olhar em todas as palavras, em todas as cenas, assim, muito, muito respeito. É aquela avó que a gente ama, que a gente quer falar bem, trata bem, receba bem, a gente apresenta ela dessa forma também. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço você também que nos acompanhou até o final desse episódio. Não se esqueça de seguir o Hipernotícias no Instagram e também acompanhar o hnt.com.br todos os dias, os bastidores da política, o que acontece na cidade, em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. E olha, se eu fosse você, eu realmente não ficava muito distante todos os momentos ali dando F5, atualizando o seu celular, porque o site está bombando com muita coisa, principalmente do cenário da política. E a gente agora encerra com o trailer do Mãe Bonifácia, não poderia ser de forma diferente, e eu convido você para se inscrever no canal, e o próximo episódio já na sexta-feira. Continue com a gente todos os dias, muitos vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.
Seja bem-vindo. O Quilombo segue vivo.